Olá, meu povo, alunos do terceiro ano A, terceiro ano B, terceiro ano C e terceiro ano D. Olha, moçada, nós hoje vamos dar uma estudada no descritor de número 26 da língua portuguesa. A provinha do SAEP está se aproximando, certamente, e nós vamos a cada semana estudando um dos descritores até vencer todos os descritores para que vocês estejam melhor preparados para fazer essa prova. O descritor de número 26 exige que o aluno consiga relacionar partes do texto para poder interpretar o texto, né, e descobrir a questão da essência do argumento daquele texto, da construção argumentativa daquele texto. Aqui é uma questão do Enem de 2009, essa questão, e ela está relacionada ao descritor de número 26. Nesse balãozinho de texto da tira que nós temos aqui, diz: ó Zé Lelé, não fica aí parado, faz alguma coisa. E quando nós chegamos no outro quadrado da tira, o colega de Chico Bento está aí jogando bola, né, e nem aí para o amigo que está pendurado na árvore. É Maurício de Souza. Essa tira foi publicada no Jornal Globo, no Rio de Janeiro, e foi aproveitada no Enem, certo? E você tem o enunciado da questão. O personagem Chico Bento pode ser considerado um típico habitante da zona rural, comumente chamado de roceiro caipira. Considerando a sua fala, essa tipicidade é confirmada primordialmente pela. Então, ele quer saber se você consegue identificar qual a alternativa que justifica, né, o Chico Bento ser chamado de roceiro ou caipira. Aí nós temos na letra A, transição de fala característica de zona rural, transcrição, né, da fala característica da zona rural. O que é uma transcrição? Transcrever é você escrever igualzinho está lá, né? Transcrever é você escrever igualzinho é falado no dia a dia, as pessoas do campo falam no dia a dia. Isso é transcrição, tá certo? Transcrever é você escrever igualzinho como se falou, como se diz, mesmo com os erros de gramática ou erros de português, que já costumeiramente nós chamamos de erro de português. É a redução do nome José para Zé, comum nas comunidades rurais. Seria que isso é a única coisa que caracteriza aí essa tirinha, esse personagem da tira como sendo caipira. É só por ele usar o nome Zé. O emprego de elementos que caracterizam a linguagem, sua linguagem como coloquial. Quais os elementos que caracterizam a linguagem como coloquial? Aí teria um grande número de elementos para que justificasse que essa seria a alternativa correta, a letra C estaria correta. Tem esses elementos, né, que são característicos da fala? Não. Escolha de palavras ligadas ao meio rural, incomuns nos meios urbanos? Não, no meio urbano também se usa essas mesmas palavras, com exceção desses lelé. Todas as outras palavras são usadas no meio urbano. E, por fim, a letra E, que é a utilização da palavra coisa, pouco frequente nas zonas mais urbanizadas. Completamente incoerente a letra E. Então, aí, o que é que caracteriza o personagem Chico Bento como sendo o caipira? É isso que eles estão querendo que você consiga identificar nas alternativas. E a alternativa correta aí é a letra A, a transcrição da fala característica das zonas rurais. Então você tem a transcrição, ó Zé Lelé, num,
que é uma mudança de não, né? Não. Não fica aí parado. Faz, aí tem um i, faz. Olha, na fala, né? Faz alguma coisa. Então você tem aí a transcrição literalmente, porque a palavra é faz, mas aí tem um i, que é para dar esse sonzinho como a pessoa do campo diz, né? Faz. A pessoa do campo diz faz e não diz faz, certo? E o num, que é uma variação do não, né? Do não. Então nós temos a letra A como alternativa correta, que é a transcrição da fala característica das áreas rurais, certo? Uma outra questão, eu trouxe outra questão para que nós possamos analisar, também do Enem de 2009, e está também relacionado, segundo o caderno de descritores, está relacionado a essa questão está relacionada ao descritor de número 26. Aí nós temos a escrita, é uma das formas de expressão que as pessoas utilizam para comunicar algo e tem várias finalidades: informar, entreter, convencer, divulgar, descrever. Assim, o acontecimento acerca das variedades linguísticas, o conhecimento acerca das variedades linguísticas, sociais, regionais e de registro torna-se necessário para que se use a língua nas mais diversas situações comunicativas. Considerando as informações acima, imagine que você está à procura de um emprego e encontrou duas empresas que precisam de novos funcionários. Uma delas exige uma carta de solicitação de emprego. Ao redigi-la, você fará uso da linguagem metafórica. O que é a linguagem metafórica? É o uso exagerado de metáforas. Apresentará elementos não verbais. O que são elementos não verbais? Elementos não verbais são imagens. Utilizará o registro informal. O que é o registro informal? É usar expressões coloquiais que você usa no dia a dia e supressão de algumas palavras, né? Redução de algumas palavras, como, por exemplo, o para, a preposição para, que no dia a dia, costumeiramente, de forma coloquial, a gente diz pra, né? O pra, o famoso pra. Então, isso é o registro informal. Evidenciará a norma padrão ou fará uso de gírias. O que é que ele está pedindo? Vamos entender a lógica da questão. A questão no texto acima diz: a escrita é uma das formas de expressão que as pessoas utilizam para comunicar algo e tem várias finalidades, né? Por exemplo, informar, entreter, convencer, divulgar, descrever. Assim, o conhecimento acerca das variedades linguísticas, sociais, regionais e de registro tornam-se necessário para que se use a língua nas mais diversas situações comunicativas. Aí ele pergunta: você está procurando emprego? Aí você chega em duas empresas que estão precisando de funcionários. Aí eles exigem uma carta solicitando a vaga de emprego. Aí você, para redigir essa carta, que você vai pedir o emprego, você vai usar a linguagem metafórica? Não, porque a linguagem metafórica você usa em poemas, a linguagem metafórica você usa em textos poéticos, certo? A linguagem metafórica você usa em anedotas e outras
outros recursos, mas não na hora de pedir um emprego. Seria complicado. Como era que a psicóloga que iria ler sua carta e avaliar iria compreender se você usou a linguagem metafórica? Então, descartado a letra A, tendo em vista que você usar os conhecimentos linguísticos próprios para aquela situação específica. Próprios para aquela situação específica. Então, você tem aqui a letra A descartada, porque se é uma entrevista de emprego, você não pode falar de forma figurada, você tem que falar de forma literal. Apresentará elementos não verbais, você vai desenhar. Aqui eles pediram uma carta para que você possa para você escrever uma carta pedindo a vaga de emprego. Você vai desenhar ou fazer colagem com figuras, descartado a letra B. Utilizará o registro informal. No registro informal, você vai escrever de forma coloquial, de forma que como você conversa com seus amigos na calçada de casa. E aí, a hora de uma entrevista de um emprego é a hora de você usar a linguagem não informal. Então aqui também fica descartada a letra C. A norma fará uso de gírias de forma alguma. Ainda mais dependendo de que tipo de trabalho seria esse. É que você não deveria usar gírias na hora de escrever o seu texto nessa carta pedindo a vaga. Então a alternativa correta é a letra D aí. A alternativa correta só pode ser a letra D, porque a situação em que a questão foi elaborada exige que você use a norma padrão. Então, uma entrevista de emprego, uma entrevista para um canal de comunicação, a fala em determinados discursos públicos, como discurso de formatura, por exemplo, ok? Você vai ser o orador da turma, o seu discurso tem que ser redigido na linguagem padrão, na linguagem formal. E, por exemplo, você vai falar com autoridade, o discurso que você vai usar com essa autoridade tem que ser um discurso na linguagem padrão e não na linguagem informal, ok? Então espero ter contribuído com o conhecimento de vocês, espero ter ajudado aí. Essas duas questões foram do Enem e apresentadas no cadernão como sendo relacionadas a o descritor de número 26, que é o que nós estamos estudando hoje. Então, um abraço, forte abraço a todos e bons estudos.